Eu vou começar hoje uma série de mensagens que se chama Princípios do Céu. A palavra de Deus diz, Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele disse que nós temos que orar o seguinte: pedirmos a Deus para que venha o reino de Deus, na terra, que a vontade que é feita do Pai nos céus seja feita na terra. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Então a gente precisa saber como as coisas acontecem no céu, e os princípios que regem a presença de Deus e tudo que há nos céus, na atividade espiritual, para que a gente possa trazer para a terra e cumprirmos a vontade de Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre primícias. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre primícias. Eu estava orando a Deus e hoje é o primeiro culto que eu prego do ano. Então eu quero começar com um conceito que deve vir primeiro de todas as coisas, em primeiro lugar. E é o conceito de primícias. Primícias é um conceito, é um princípio espiritual do céu que tem que ser trazido e nós temos que vivenciá-lo na terra. Primícias, ou também first fruits em inglês, os primeiros frutos, significa dar a primazia ou o primeiro lugar a alguém ou a algo que é importante para nós. E quem é mais importante na nossa vida? Quem ocupa o primeiro lugar da sua vida? Você pode declarar? Quem ocupa o primeiro lugar da sua vida? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus está acima de todos. É o Criador de todas as coisas. No Salmo 95:3 diz o seguinte: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Essa palavra deuses, Elohim, pode também ser todas as criaturas. Ou seja, Deus é maior do que todos. Deus é maior do que tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas existentes. Portanto, Deus é o primeiro, a primazia, e merece o primeiro lugar na vida de todas as criaturas. Mas nem sempre foi assim. Deus está acima de todas as coisas. Ele se assenta no trono acima de tudo. Mas havia um querubim que ele estava diante do trono e ele era tão poderoso e tão belo que ele vindicou para si e lutou para ter o primeiro lugar. Ele não aceitou que Deus estivesse acima dele e fosse o primeiro de todas as coisas. Ele quis ser como Deus. E quem é essa criatura? Satanás. Satanás desejou o primeiro lugar, que era o lugar de Deus. Por isso ele foi expulso da presença de Deus. E um dia ele vai ser condenado para o lago de fogo, que é o inferno. Em Isaías 14:13-15 diz o seguinte: descrevendo Satanás: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele desejou o primeiro lugar, o lugar de Deus. E Deus trouxe a sentença: contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Deus, Ele não dá o seu lugar a ninguém. E nós que fomos feitos à semelhança de Deus,
devemos colocá-lo em primeiro lugar nos nossos corações. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas não só criaturas, através de Cristo Jesus fomos adotados como filhos. E como filhos devemos dar honra ao nosso Pai. Primícias está presente antes da lei que Deus deu a Moisés para estabelecer a direção para o seu povo, o povo de Israel. A primícias foi descrita na lei. E a primícias, esse conceito, vem depois da lei, na era da igreja. Primícias, um conceito espiritual. A primeira noção que a gente tem sobre esse conceito aconteceu com Caim e Abel. Os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E eles se apresentaram diante de Deus e cada um deles trouxe uma oferta. Caim, ele trouxe do fruto da terra, porque ele era lavrador. E Abel trouxe o quê? A primeira ovelha do seu rebanho. Aqui não fala que é o animal do seu rebanho. Não sabe se é ovelha ou se é algum tipo de gado. Mas ele traz então uma oferta que é um animal que é sacrificado a Deus. Deus se agrada de Abel e de sua oferta. E Deus se desagrada de Caim e da sua oferta. E Caim se enraiveceu por conta disso. E foi e matou o seu irmão. Mas aqui a gente vê o primeiro conceito espiritual sobre primícias. Porque Deus se agradou de Abel porque ele trouxe o primeiro. Diz assim Gênesis 4, de 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos, não foi no começo, foi no fim de uns tempos. Diga no fim. No fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Diz primícias. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aqui, Caim trouxe no fim de um tempo. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Deus se agradou daquele que trouxe o primeiro. Deus se agradou do coração de Abel, por isso ele se agradou de sua oferta. Deus olha primeiro o coração de quem traz a oferta. Depois ele olha para a oferta. Se você for aceito, Deus aceitará a sua oferta. Amém? E Abel trouxe das primícias do primeiro lugar. Então Deus aceitou. Porque é assim que Deus deseja ser adorado. Com o primeiro daquilo que nós temos nas nossas mãos. Também há uma história muito especial, muito importante, que acontece quando o povo de Israel vai conquistar a terra prometida. A primeira cidade que o povo tem que guerrear para conquistar é Jericó, na liderança de Josué. E Deus dá muitas instruções, e uma instrução que Deus dá para Josué e para o povo é a seguinte. Ele diz assim, olha, vocês vão conquistar, eu vou dar Jericó na mão de vocês. E vocês sabem que foi uma coisa tremenda, espetacular que Deus fez cair as muralhas de Jericó, fez ruir, né, de maneira sobrenatural, com muitas instruções, mas a gente sabe que foi o poder de Deus que fez assim. E Deus disse, quando vocês entrarem lá, tudo que vocês acharem de importante, ouro, prata, vestimentas especiais, todo tesouro, todo despojo de guerra não pertence a vocês. Tudo que vocês ali encontrarem será meu. E a gente sabe na história que o povo obedeceu, com exceção de um homem que era Acã, que pegou das coisas que Deus havia proibido que eles pegassem. E houve uma grande maldição sobre o povo de Israel, que na segunda luta que eles tiveram, né, na segunda conquista, uma cidadezinha pequenininha de Ai,
Ai, não tinha só um nome pequeno, era pequena mesmo. Tanto é que Josué nem se importou, mandou um pequeno exército para guerrear, porque ele estava muito confiante que ia conquistar Ai. E a gente sabe que eles saíram, né, deram costas ao seu inimigo e não conseguiram conquistar porque havia pecado em Israel. E Deus traz à luz quem tinha feito pecado, traz o juízo, santifica o povo, aí o povo está preparado para a conquista. Mas a gente vê aí o princípio de primícias, porque Jericó era a primeira cidade e eles não podiam pegar nada da primeira conquista. Toda a primeira conquista, todo o despojo daquela conquista era do Senhor. Amém? Há muitas interpretações. Tem gente que diz que Deus não permitiu que pegasse dos despojos de Jericó porque era amaldiçoado. Não era amaldiçoado, não. Deus era amaldiçoado para o povo se ficasse com a possessão que Deus não havia permitido, mas se tornou bênção na medida que as primícias da conquista, né? Todo o despojo da primeira guerra, da primeira conquista, deveria ser entregue a Deus, né? No tabernáculo. E assim foi feito. E o povo de Deus, então, continuou na sua conquista até que conquistou toda a terra. Então a gente vê esse princípio espiritual antes da lei. Este princípio espiritual de dar o primeiro, a primazia, os primeiros frutos, o primeiro lugar a Deus, é descrito na lei. Tanto é que Deus dá algumas direções. Primeiro ele diz assim: consagre todos os primogênitos. Todo primeiro filho de uma mulher deveria ser consagrado a Deus. E ele era consagrado e se tornava sacerdote no tabernáculo. Até o momento que Deus estabeleceu toda uma tribo, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. Mas mesmo assim a consagração deveria continuar. Em Êxodo 13, de 1 a 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O primeiro, Deus deixou bem claro, o primeiro é meu. Deveriam consagrar também os primeiros animais. Êxodo 13, 11 e 12. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a seus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Todos os primeiros animais de uma ovelha, de uma vaca, teria que ser do Senhor. Eles tinham que entregar, primeiro no tabernáculo, no tempo do tabernáculo, no deserto, e depois quando construíram o templo em Jerusalém. Então, você imagina, de um rebanho, todo o primeiro animal que nascia daquela fêmea teria que ser separado para Deus. E todo o resto, então, seria da pessoa que tinha aquele animal. E vocês sabem que tinha um animal, que era o burro, né? Que era um animal, o jumento, que era um animal impuro. E vocês sabem que esse animal impuro não precisava ser entregue no tabernáculo nem no templo, porque ele não ia ser sacrificado. Então Deus disse assim: os primogênitos, então, do jumento, como ele é impuro, de duas uma. Ou vocês vão pagar o valor do jumento e entregar a Deus, ou vocês vão desnucar, vão dar um golpe e matar o animal. Porque o primeiro é meu, se não for meu, não é de ninguém. Olha a seriedade do princípio. Todos os primeiros frutos de toda a colheita era destinada a Deus. Êxodo 34, 26 diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás
não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Isso aí é uma outra orientação. Mas ele deixa claro, os primeiros frutos de qualquer colheita deve ser dado ao Senhor, entregue ao Senhor. E além disso, de Deus exigir todas as primeiras coisas do povo, ele deu também uma festa com esse nome. A festa de primícias, para reforçar esse conceito na vida daquele povo. Então a gente tem a festa de primícias, que é uma das festas de primavera. E Deus estabelece essa festa, lá em Levíticos 23, de 9 a 11, diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias, um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Deus fez uma festa para que eles celebrassem, para que eles entendessem o que Deus desejava deles. Nós temos as festas de primavera, né, do povo judeu, que hoje como cristãos a gente celebra algumas delas, que são, primeiro a Páscoa, que acontecia no 14º dia de Nissan, do mês de Nissan. E era o fim da colheita da cevada. Depois a gente tem a festa de pães ázimos, ou pães sem fermentos, que durava uma semana, do dia 15 ao dia 21. E a festa de primícias, que era no dia 16. Ou seja, a Páscoa era no dia 14, no terceiro dia depois da Páscoa, era a celebração de primícias. E depois tem a festa de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. E as festas de outono, mas isso é um outro estudo, uma outra coisa. Mas o que eu gostaria, as festas de outono, só para citar que tem algumas, e era o fim da colheita de uva e azeitonas. Deus estabeleceu festa no final das colheitas para que o povo pudesse trazer as primícias, os primeiros frutos e os dízimos. Tem muita gente que confunde primícias com dízimo. Primícias é uma oferta, primeiros frutos. E dízimo vem depois da colheita. No final de tudo que se trazia, não é? Tinha que separar, tudo que se colhia, separava-se 10% e trazia ao Senhor. Assim como animais também, de todos que nasciam, 10% traziam ao Senhor como dízimo. E os que abriam a madre como primícias. As primícias eram o sustento dos sacerdotes e o dízimo era o sustento do templo. Todas as primícias eram dadas e sustentavam os sacerdotes. Em Ezequiel 44:30 diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Tudo que era de melhor, de primeiro, era destinado aos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Você deve entregar o primeiro para o sacerdote, porque ele é o meu representante. Então, ele não tem herança como os outros povos na terra. Então, vocês vão dar o primeiro e o melhor para o sacerdote. E assim fazendo, vocês terão bênção sobre a sua casa. Amém? Hoje em dia, tem muita gente que traz a oferta de primícias, depois eu vou entrar mais detalhes, para os pastores. Hoje não há uma normatização da entrega da oferta de primícias. Naquele tempo era dada pelos sacerdotes, porque eles não tinham salários. Hoje, nós pastores temos salários. Nós não dependemos da oferta de primícias. Mas algumas pessoas gostam de dar aos seus líderes espirituais. Outras entregam, né, no templo. Outros entregam para alguma pessoa, mas o fato é que tem que ser entregue para Deus, para algum representante, para alguma obra destinada ao Senhor Deus. Amém?
ela é citada, esse conceito é citado na igreja, também na era da igreja. Paulo citou esse conceito várias vezes aos gentios. Porque muita gente fala assim, primícias, Deus estabeleceu na lei, então é coisa para o povo judeu. Não, Paulo quando cita o conceito, ele cita para os gentios, ele escreve para os romanos, ele escreve para os coríntios, para os coríntios, né? Para a carta do povo em Corinto, sobre esse conceito espiritual. Portanto, esse conceito é válido no tempo, na era da igreja, como nós vivemos hoje. Paulo, ele comenta sobre esse preceito, então, em Romanos 11:16, diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui ele está dizendo assim, olha, os judeus vieram primeiro. Eles são os primeiros galhos. Nós somos os galhos enxertados. Se pela rejeição deles nós somos abençoados, muito mais pela sua santificação seremos santificados. Né? Diz assim, as primícias da massa são eles, os gentios. Ele usa o conceito para explicar como deveria ser. Na carta aos Coríntios, ele usa o mesmo princípio para explicar um outro fato. Diz assim, 1 Coríntios 15:20-23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Jesus as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus Cristo aqui ele ensina as primícias daqueles que têm um corpo ressurreto. Daqueles que vão morrer um dia ressuscitarão. Jesus fez isso primeiro, portanto Jesus é as primícias, né? Daqueles que dormem. E ele também, em Tiago 1:18 diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias da sua criatura. O conceito, então, está permeado, né? No Novo Testamento. Paulo, Tiago e em Apocalipse, João fala também das primícias. Diz assim, Apocalipse 14:4. São estes os que se macularam com mulheres, porque são castos. Está falando dos 144 mil judeus que vão pregar na tribulação. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém? Então, vocês entendem aqui que este é um conceito espiritual que Deus imprimiu em toda a história da humanidade. Imprimiu logo no começo, com Caim e Abel. Imprimiu na lei dada a Moisés, que era a direção de Deus para o seu povo. E também imprimiu na era da igreja, através dos apóstolos. Aqui quem cita é Paulo, quem cita Tiago, quem cita João. O princípio, porque é um princípio dos céus, onde Deus está acima de todas as coisas. Ele tem o primeiro lugar e a Ele devemos dar o primeiro lugar. Amém? E é isso que nós temos que entender. Deus deve ser o primeiro em tudo nas nossas vidas. Tem uma frase em inglês que eu acho muito interessante que diz assim: first think first. First think first. A primeira coisa primeiro. Parece redundante, né? Mas nem sempre a primeira coisa ocupa o primeiro lugar. Por isso que é importante dizer, first
think first. Quando você quer enfatizar que em primeiro lugar você vai citar o que é mais importante, você usa essa frase. As coisas mais importantes, as primeiras coisas devem ocupar os primeiros lugares e não os outros. Terceiro, quarto ou estar no fim da linha. Deus é o primeiro e Ele tem que ser o primeiro da linha no nosso coração. Por isso que Deus foi ensinando o seu povo, é por isso que Deus quer nos ensinar isto. Hoje, neste tempo, nesta era, onde o homem põe o seu desejo, a sua vontade em primeiro lugar. A palavra de Deus que no final dos tempos, os homens seriam egoístas, ou seja, amariam mais a si mesmo do que a Deus, né? E que o amor de muitos se esfriaria. Deus, Ele descreve que Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Em Deuteronômio, na lei, quando Ele dá lei ao seu povo, em Deuteronômio 11, 13 a 14. E Ele diz assim: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Que mandamentos são esses? O primeiro deles, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o seu coração, de toda a vossa alma. Aí eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas chuvas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Senhor Deus, Ele deseja que nós o amemos em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a intenção do nosso ser. E aquele que ama, obedece os seus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, disse Jesus. Aquele que me ama é amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Deus quer que nós o amemos, que o sirvamos como Deus. Quando o homem ama a si mesmo, ele quer que Deus o sirva. Então ele se aproxima de Deus para ser abençoado. E quando não é abençoado, fica aborrecido e vai embora. Mas aquele que dá o primeiro lugar a Deus, o ama, o entrega, o serve. Se sacrifica para Ele, dá tudo a Ele. Nas tribulações, nas dificuldades da vida, busca a Deus para que Ele o sustente. Mas é capaz de, como nós cantamos aqui, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. E seguir a Deus. Jesus, Ele disse: se você não me amar mais do que os seus pais, mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus filhos, mais que o seu negócio, mais que os seus pertences, você não me ama como deveria. Deus tem que ser amado acima de todas as coisas, porque Ele te criou e Ele te redimiu através do sacrifício de Jesus. Deu o primeiro lugar a Deus, é isso que Ele deseja. Quando Ele ensinou esse conceito, Jesus, Ele disse, quando arguído, qual era o grande mandamento. No Velho Testamento, Deus Pai fala para o povo. No Novo Testamento, Jesus, Deus Filho, fala para nós. E diz assim, em Marcos: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém. Deus está pedindo isso de mim e de você hoje. Dê o primeiro lugar ao Senhor, porque Ele merece o primeiro lugar. Nós estaremos dando aquele que de fato tem o maior valor, aquele que de fato merece mais do que todos. Amém? Não mude as prioridades na sua vida. Não seja astuto a esse ponto. Pague o preço, carregue a sua cruz e siga o Senhor Deus.
A gente tem aqui no Brasil uma vida muito tranquila. Talvez por isso que às vezes a gente não se esforça como deveria. Mas há países que, se você declarar que você é de Jesus, você está sujeito a chibatadas, à morte. As mulheres perdem seus maridos, ficam viúvas. E muito mais tribulação. E lá eles ficam firmes. Porque tem que pagar o preço de vida. O preço da morte. Mas nós temos liberdade aqui. Vamos aproveitar dessa liberdade. Adore ao Senhor, ame ao Senhor. Em Mateus 25, Jesus falando sobre a ansiedade que temos quando precisamos de algo na nossa vida. Quando precisamos de pão, quando precisamos de vestido, quando precisamos de casa, quando precisamos de qualquer coisa. E Jesus, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Isso não pode tomar o primeiro lugar no nosso coração. Quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? E depois no versículo 33, Jesus termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus. E todas estas coisas que vocês precisam serão acrescentados. Amém? Glória a Deus. Meu querido, tem gente que acha que se buscar a Deus vai perder as coisas da vida. Tem gente que acha que se investir no negócio, investir horas, ficar preocupado, ansioso, né, dar o melhor de si, vai ganhar mais coisas do que buscar Deus em primeiro lugar. Muito pelo contrário. Deus, ele garante que se você buscar em primeiro lugar, lá no Salmo diz o seguinte, que Deus te dá o que comer, te dá o alimento e o sustento enquanto você dorme. Por que que Deus começa com a noite e depois o dia? Porque Deus te põe para dormir, aí Ele trabalha enquanto você dorme. Porque Deus trabalha para os seus enquanto dorme. Ele te põe para dormir, Deus trabalha por você. Quando você acorda, se você consagrar o seu dia, e buscar a Deus, ter discernimento da vontade de Deus, você vai viver e o seu dia será abençoado. Porque você teve o Deus do universo, o Senhor dos senhores, aquele que se assenta acima de todos, que domina todas as coisas, aquele que estabelece reis e destitui reis, aquele que muda o coração de qualquer um dos reis. A palavra de Deus diz que o coração do rei nas mãos do Senhor, ele inclina para onde quer. Aquele que pode convencer qualquer um, que pode mudar qualquer circunstância, se você buscar Ele em primeiro lugar, o resto vem atrás. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar e por último, é importante nós entendermos que primícia consagra todo o resto. Primícias, se você entrega o primeiro para Deus, todo o resto é consagrado. E tem a bênção de Deus. Entrega o seu coração. E Deus vai guardar o seu coração. Amém? Aqui, ó. Consagre o seu domingo, que é o primeiro dia da semana. E toda a sua semana será abençoada. Amém? Olha que coisa interessante. Jesus, ele morreu em Páscoa e ele ressuscitou em primícias. Na lei se celebrava o sábado. A igreja primitiva, a igreja de Cristo, começou a celebrar o primeiro dia, porque era o dia de primícias, o dia da ressurreição, o primeiro dia. Então hoje celebramos e honramos a Deus no primeiro dia da semana. Porque se você honrar a Deus no primeiro dia da semana, toda a sua semana será abençoada. Aqui, eu vou citar alguns textos para dizer para você que era realmente no primeiro dia que a igreja consagrava a Deus. Em Atos 27 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ou seja, no sábado, os crentes judeus iam para a sinagoga ou para o templo. No domingo eles celebravam as festas de amor. Mas os gentios que não iam nem para o templo, nem para a sinagoga, eles se reuniam no domingo, no primeiro dia da semana. E aqui Paulo está reunido com eles e fala até madrugada, até aquela história que um moço estava sentado na beira da janela e caiu e morreu. E Paulo desceu lá embaixo e orou e ele ressuscitou. Quem conhece essa história? Até meia-noite eles ficavam. Esse avivamento na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, criou um alvoroço na igreja. Porque eles começaram a adorar e não paravam. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Paulo começou a pregar e era meia-noite, não tinha acabado ainda. Aqui a gente tem que cumprir horário, porque tem um culto, tem outro culto, tem mais gente para entrar. Mas você já pensou? Muitas vezes a gente tem vigília que você pode vir e ficar aí a noite inteira até amanhecer. Não é? Momentos que a gente pode reunir na célula e passar dias adorando ao Senhor. Mas consagre o domingo para Deus. E a sua semana será abençoada. Consagre o seu dia para Deus, para que o seu dia seja abençoado. Ore pela manhã. Quando você acordar, a primeira coisa antes de ser levantar da sua cama. Eu tenho o seguinte, digamos assim, um compromisso meu com Deus. Como o celular sempre fica do lado, às vezes eu desperto até com o celular, ele fica do meu lado. E às vezes a gente tem tendência de olhar o celular para ver o horário, né? E às vezes eu começava a abrir mídias sociais quando eu acordava. Aí o Espírito Santo falou, que coisa é essa? Então, eu nunca vejo nada, nunca faço nada, nunca tiro meu pé da cama sem fazer uma oração. E eu desafio você a isso também. E cada fase da vida, Deus me dá uma oração especial. É muito gostoso ter esse relacionamento com Deus, que Deus vai direcionando a sua vida. Então consagre o seu dia em oração. Leia a palavra, leia um salmo, se você tem pouco tempo, acorda um pouco mais cedo, 15 minutos, lê um salmo, dedica a Deus, fica meditando o dia inteiro na palavra. Tem o Salmo 5:3, o Salmo 143:8, que diz assim: faz-me ouvir pela manhã tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Salmo 5:3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu amo esse versículo, porque eu oro de manhã para Deus, às vezes, por alguma coisa que eu vou viver durante o dia, e eu falo, Deus, no final do dia, eu vou esperar do Senhor, porque eu vou passar o relatório. A bênção que o Senhor fez na minha vida. Então, de manhã a gente ora, de noite a gente ora também, não é? Consagre a sua renda financeira para Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto com as nossas finanças, isso ocupa grande parte do nosso coração. Mas se você consagrar a Deus, Deus vai te abençoar. Diz assim, Provérbios 3:9-10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus salários, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você trouxer as primícias, a oferta, e é uma oferta que passa pelo princípio espiritual. Se você trouxer a oferta de primícias, Deus vai te abençoar. Como que é essa oferta de primícias? Como eu já disse aqui, tem alguns que consagram o primeiro dia do mês. Os que são mensalistas, que recebem um salário por mês. Tem gente que faz a conta, separa a parte de um mês e deposita ou dá para alguém. Ou para uma obra. Tem gente que durante os projetos da vida, quando começa, consagra.
aquele projeto. Eu e o Lamartine, a gente dá assim, qualquer projeto que a gente tem na vida, a gente consagra o primeiro. Agora ele lançou o primeiro curso que ele deu, né? Online. E ele consagrou com uma oferta muito especial. Ele falou, porque eu quero que o Senhor eu quero abençoar, né, o reino com aquilo que o Senhor está me abençoando, mas eu quero que o Senhor consagre, eu quero consagrar todo esse trabalho meu. Eu particularmente gosto de trazer a minha oferta de primícias nas festas. Porque como que era a oferta de primícias, os primeiros frutos da colheita? Bom, do animal você sabe, o primeiro que nascia daquela ovelha, daquela vaca, tinha que separar. E da colheita, né, das plantações. Quando, isso, os rabinos que descrevem isso, né? Quando os primeiros frutos saíam do trigo, da cevada, das uvas, das azeitonas, eles faziam um marco com uma fita vermelha. E depois, quando era o tempo da colheita, colhiam tudo e separavam aqueles primeiros frutos e entregavam na mão do sacerdote. Então, é importante, a oferta de primícias, ela é válida para hoje também. Tome no seu coração ser uma pessoa que traga, porque quando Deus diz, sede fiéis no dízimo e nas ofertas, uma das ofertas é a oferta de primícias. Dízimo não, dízimo é 10% de toda a colheita. De tudo que você ganha, de todo o montante, você separa 10% e entrega no templo, porque é o sustento da obra. Primícias era o sustento do sacerdote. Hoje os sacerdotes recebem salários, não dependem dessas ofertas. Então não há uma normatização no Novo Testamento. Então faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas para finalizar, eu quero descrever uma situação que foi muito clara. Como dar o primeiro lugar para Deus, em todos os aspectos, traz a bênção do Senhor. Quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, eles voltaram depois de 70 anos e começaram a reconstruir o templo. E eles começaram a reconstruir o templo, tiveram dificuldades e paralisaram a reconstrução. E começaram então a investir nas suas casas. E todos tinham casas bonitas e o templo lá em ruínas. Aí Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. E aqui eu vou citar Ageu. Ageu começa a desafiar o povo, exortar o povo a voltar a reconstruir o templo do Senhor. E eles voltaram e reconstruíram rapidinho. E aí Deus diz através do profeta, ele diz, considerai isso que aconteceu com vocês, quando vocês estavam preocupados com as suas casas e esqueceram do templo do Senhor, o que aconteceu? Vocês plantavam e não colhiam, e o que colhiam, pouco que colhiam, colocava num saquitel, num saco, e parecia saco furado, porque não dava para nada. Mas desde o dia que vocês se propuseram a buscar a mim em primeiro lugar e se preocupar com o templo, desde esse dia eu vos abençoei. E o texto está lá em Ageu 2, 18 a 19, que diz, considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Vocês voltaram, reconstruíram o templo. Houve a fundação. Considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Ou seja, era isso a sua realidade. Mas desde esse dia, desde o dia que vocês tiraram o coração das suas coisas e colocaram nas minhas, deram a mim o primeiro lugar e foram reconstruir a minha casa de adoração. Desde esse dia, vos abençoarei. Repete comigo, desde esse dia. Amém? Então eu quero terminar essa palavra dizendo, primícias é um conceito dos céus, porque Deus é o primeiro.
lá. E é o primeiro sobre todas as coisas. E à medida que nós demos a Ele o primeiro lugar, porque a Ele é devido o primeiro lugar. E como consequência disso, consagrarmos a Ele todas as nossas coisas, a bênção será sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo que temos, o Senhor promete para nós. Amém? Como nos céus, aqui na terra, devemos estabelecer um trono de adoração e dar a primazia, as primícias de tudo que somos e temos ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero agora orar com vocês. Feche os seus olhos agora. Ora canse malassuri machuri canteri lalamasura malamachuri canse malalalamas. Senhor Deus, eu quero orar agora para que o Senhor tire dos nossos corações toda frieza. Senhor Deus, tira dos nossos corações, da nossa vida, a opressão do espírito desta era, do espírito do anticristo, que nos faz olhar para nós mesmos. Senhor Deus, queima no nosso coração toda vaidade. Senhor Deus, queima no nosso coração todo o egoísmo. Senhor, nós queremos ser teus de fato, amar ao Senhor sobre todas as coisas, dar o primeiro lugar ao Senhor, estabelecer um altar de adoração. O Senhor é Senhor, o Senhor não é servo. Senhor Deus, e nós nos prostramos diante de Ti, Senhor Deus, e declaramos a nossa adoração. Senhor Deus, o Senhor merece a nossa adoração. O Senhor é poderoso, majestoso, lindo, fantástico, tremendo. E todos os elogios pertencem a Deus. Ora halabashuri kansi malassurimas. Ora halamashuri kansi lelalamas. Ora malamashuri kansi malalasalamas. Eu quero fazer agora um altar de adoração. Se você sentir no seu coração, pode ficar em pé, pode se ajoelhar, mas declare o senhorio de Deus sobre a sua vida. Adore a Deus, diga que você o ama. Ora halabashuri kansimalassaramas. Ora halabashuri kansabalasarabasaralabasuribas. Rona maiachora kansalalabas. Ore agora, declare o seu amor a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Os judeus, para demonstrar isso, eles ficam balançando para frente assim, porque o seu corpo deve ser a expressão da sua adoração. Por isso, se solte agora na presença do Senhor, declare o seu amor a Ele. Ao Senhor Deus toda adoração, declare o seu amor a Ele. Senhor, nós te amamos. Senhor Deus, nós te amamos. Jesus Cristo, obrigada, porque o Senhor não desceu da cruz e o Senhor morreu por nós, para que nós fôssemos as primícias da criação. Louvado seja o Senhor Deus. Glórias ao teu nome, Senhor Deus. Dê o seu lugar para Deus. Entregue a sua vida por completo. Seja as primícias da sua criação. Jesus, o primeiro daquele que ressuscitou, e nós podemos ser as primícias do Senhor também. E dar a Ele a nossa vida como oferta de primícias. E dar tudo que somos e que temos ao Senhor. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você precisa se entregar, você precisa entregar a sua vida a Deus. Caso você ainda não tenha tomado essa posição, caso você não tenha formalizado diante
de Deus, diante dos anjos, que você é do Senhor. E para isso você tem que declarar que você aceita Jesus no seu coração, que você crê no Pai, que você crê no Filho que morreu por você e que você crê na ação do Espírito Santo de Deus. Entrega a sua vida a Deus e Ele fará todo o resto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tenha alegria em Deus, que Ele terá alegria em você. Entrega a sua vida para Jesus. Caso você não tenha feito ainda essa entrega, é importante que você faça uma oração, que você declare: Deus, eu sou seu, eu me entrego agora, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão, se você não formalizou essa entrega e quer fazer agora, nesta manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e consagrar a sua vida a Ele, levante a sua mão agora, para que eu ore com você. Tome essa decisão, agora é o tempo da sua decisão. Se você ainda não tomou, tome agora. Coloque o Senhor em primeiro lugar, não tenha vergonha. A gente tem que declarar que Deus é Senhor na frente de todos, para que um dia o Senhor declare também na frente dos anjos do Senhor que você é dele. Tem alguém que está fazendo essa entrega? Levante a sua mão. À direita tem uma pessoa, eu não estou vendo ali, ó. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Vocês diáconos, já encontraram com ela? Uma senhora aqui. Você que está conosco online, se você quer entregar a sua vida a Jesus, a Deus agora, eu gostaria que você orasse comigo. Tem mais alguém que gostaria? Pode vir aqui à frente. Ela veio aqui à frente. E as pessoas que estão conosco online. Eu me lembro que eu entreguei a minha vida a Jesus com 10 anos. Me lembro como se fosse hoje. E eu descendo, eu ficava na parte de cima, no mezanino com a minha mãe, que o órgão ficava lá e a minha mãe tocava o órgão. Tinha um pregador de fora. E aquela mensagem tocou muito no meu coração. E eu tomei essa decisão, desci as escadas e fui até embaixo. E essa manhã hoje vai marcar o coração de vocês. Vai marcar o coração de você que está conosco. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida por completo. Ser o primeiro no meu coração, na minha vida. Eu me consagro ao Senhor hoje. Eu declaro que o Senhor Deus é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, e que o Espírito Santo é o meu Consolador, é o meu companheiro constante, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. E eles vão orar com vocês mais uma vez, os diáconos. E vamos continuar. Nós vamos terminar a nossa adoração. E depois vamos encerrar o nosso culto. E você tem a oportunidade agora de consagrar a sua vida a Deus. Você já está consagrando a sua semana, aqui no domingo. Amanhã de manhã, comece o seu dia orando. Se você tem dificuldade de orar, abre no YouTube. O canal do apóstolo Lamartine, do pastor Daniel, da pastora Mariana. Todos fazem a oração da manhã. Ore com eles. E consagre o seu dia ao Senhor. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. E medite durante o dia nas palavras do Senhor. Amém? E você vai ver que a partir deste dia, como diz o Senhor, eu vos abençoarei. Amém? Glória a Deus. A gente não tem vontade de sair daqui, né? Mas se você não tiver vontade, emenda agora no próximo culto. Faz a dobradinha. Mas se você for sair, outros também chegarão aqui.
Levante a sua mão para o céu que eu vou abençoar você. Senhor Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, a companhia, o conforto do Espírito Santo seja sobre a sua igreja em Cristo Jesus, hoje, nesta semana e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.